Pessoal, já ouviram falar em sentença terapêutica nos processos de família? Já ouviram falar em inversão de guarda? Se esse é um assunto que está te enchendo de dúvida, a gente vai agora esclarecer. Não se preocupa, e chegou o momento certo para a gente poder entender finalmente o que isso significa. Sentença terapêutica é uma sentença que tem uma função de acalmar as pessoas da família, tem uma função de tratar a família. Exemplo de uma sentença terapêutica é aquela sentença em que retira uma criança de uma situação de sofrimento e coloca a criança para residir numa outra casa onde não haja sofrimento. Uma situação, por exemplo, onde uma criança está sofrendo maus tratos por parte de uma das pessoas adultas da casa e o juiz, além de fazer essa inversão da guarda, essa sentença ela é entendida como terapêutica porque ela trata, porque ela cuida, ela funciona como uma terapia para aquela criança, porque ela retira a criança daquela situação de violência, colocando a criança numa situação de proteção. Por isso diz-se terapêutica. E a questão da inversão da guarda? Como é que isso funciona? Primeiramente, nós temos que entender que guarda é um regime legal diferente de convivência. Todas as vezes que a gente fala em guarda, nós estamos pensando em um instituto que foi criado para proteger a criança e o adolescente. E não necessariamente isso será exclusividade dos pais. Diferente do poder familiar, que é exclusivo dos pais, a guarda é um instituto pensado para questões práticas do dia a dia de uma criança. Então, o guardião será aquele que vai escolher o médico, o dentista, vai levar à escola, vai ficar responsável pela carteira de vacinação daquela criança e cuidar para a vida prática dessa criança. Não necessariamente terá que ser família para obter a guarda da criança, e isso pode ser mudado a qualquer tempo, sempre que a situação de fato justificar uma mudança. Todas as vezes que uma criança não estiver sendo bem cuidada, o juiz poderá, então, mudar a guarda e dar o título de guarda a um outro responsável por essa criança. O que a gente pode pensar em relação a essa inversão? Todas as vezes que estiver acontecendo um fato grave envolvendo a criança, em que esse responsável legal estiver sendo negligente em relação à criança, deixar a criança numa situação de risco, ou expor a criança ao uso de drogas, ou praticar com ela abuso sexual, ou levar a criança para lugares onde pessoas fazem sexo livre, enfim, essas situações são casuísticas, elas não existem lá elencadas na lei, são casos concretos que se apresentam ao juiz de família e o juiz irá analisar caso a caso. Todas as vezes que isso acontece, a guarda será invertida para uma outra pessoa que pleiteia essa guarda. Caso não haja ninguém que pleiteie a guarda, essa criança, então, irá para uma instituição de abrigamento. Porque o fato é que hoje não se permite que a criança fique morando, residindo com alguém que viole os direitos básicos dela, com alguém que faça com ela algum tipo de mal. E é por isso que a gente fala em justiça terapêutica, uma justiça voltada para cuidar e tratar da família, garantindo e resguardando a criança a promoção dos seus direitos enquanto pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Até o nosso próximo vídeo.